E se a sua recaída não for um sinal de fracasso, mas sim de que você está seguindo em frente, se você está em tratamento e teve um dia ruim, isso não apaga o seu progresso. Isso faz parte do seu caminho e, principalmente, não define quem você é. Nesse vídeo você vai entender o porquê que recaídas não significa que você irá recomeçar tudo do zero. E vai aprender também 3 estratégias simples que você pode aplicar ainda hoje para aprender a lidar com recaídas e ter uma vida muito mais leve. Para quem não me conhece, eu me chamo Sérgio e eu trabalho com hipnoterapia, onde eu utilizo técnicas de hipnose e terapias regressivas. E é muito comum, durante o processo terapêutico, as pessoas terem uma espécie de recaída, né, um escorregão ali. E isso faz com que as pessoas se sintam mal. Só que aí eu faço questão de explicar exatamente o que eu vou falar nesse vídeo. Não é porque você, durante o processo terapêutico, durante um tratamento, teve uma recaída, seja lá o que for, né, de acordo com o que você está tratando, isso não significa que você falhou, que você não está conseguindo evoluir. Recaídas fazem parte do processo. Vou colocar aqui um exemplo visual. Sabe aquele ecocardiograma, aquela linha que sobe e desce do coração? Aquilo quer dizer que está em movimento, que há vida. A vida é assim, sobe e desce. E o que acontece quando aquela linha fica reta? Quer dizer que a vida acabou. Então, não se martirize por esses altos e baixos na sua vida. Eles fazem parte. Por mais ruim que possa ser, ele faz parte da vida. O que nós podemos fazer é aprender a lidar melhor com essas recaídas para que nós possamos, claro, sempre ter menos. Mas, como eu falei, faz parte da vida. O segredo não é sobre nunca cair, é sobre diminuir o tempo de recuperação. Tem uma frase que ficou famosa aí na internet que é resiliência. Ela ficou um pouco banalizada, mas é exatamente isso. É você aprender a ter resiliência, que é você envergar, mas não quebrar. Sabe? Entorta, mas não quebra. Porque, como eu já falei, as recaídas, os altos e baixos, eles podem acontecer, mas o importante é você não se permitir abater por essas situações. Claro que isso não é necessariamente uma coisa tão simples, mesmo porque é muito comum passar na cabeça dessas pessoas, que é o que eu quero que vocês entendam, que vocês precisam arrancar da cabeça de vocês, são esses pensamentos. Ah, pronto, agora eu vou começar da estaca zero. Não é verdade. Quando você tem uma recaída, todo o trabalho ele não é perdido. O seu cérebro ele não apaga tudo o que aconteceu. Então tira essa ideia de que você vai começar tudo do zero caso haja uma recaída. Segundo pensamento é, cara, eu vou decepcionar minha família. Eu tenho uma coisa para te dizer. Se a tua família ela não te apoia e ao sinal de uma pequena recaída ela te abandona, o problema que você tem com a família é outro. Você não deveria se importar tanto com o que essa família, pensa de você, se ela é desse tipo. Valorize as pessoas que estão do seu lado. Essas pessoas de verdade, você não irá decepcionar, caso você tenha, como eu falei, uma recaída durante um tratamento. Essas pessoas elas vão entender você, então tira também esse medo da sua cabeça. Outro pensamento muito comum é: vão me julgar pela minha fraqueza. Isso não é sinal de fraqueza, isso é sinal de que você está mudando. Isso é sinal que você está lutando para ser uma pessoa melhor. E julgamentos sempre vão existir. Independente do que você faça ou deixe de fazer, as pessoas vão sempre julgar todo mundo. Todo mundo julga todo mundo no final das contas. Então, não se importa com o julgamento das pessoas de alguém pensar que você é fraco por ter tido uma provável recaída, porque faz parte do jogo. E se você teve a recaída, é porque você está lutando para ser melhor. Se não tivesse lutando para ser melhor, não tinha como ter a recaída. Então, essas pessoas que te julgam, simplesmente ignore. O problema sempre vai ser desistir. Enquanto você não desistir, o jogo não acabou. E agora vamos às 3 estratégias que eu falei para você lidar nessas situações, nesses dias ruins. A primeira é reconhecer sem julgar. Você precisa nomear aquilo que você está sentindo para acalmar o seu cérebro. Por exemplo, eu estou sentindo neste momento ansiedade e tristeza numa escala de 7/10. O que é essa escala? 0 seria
zero ansiedade, e 10 seria o máximo de ansiedade que você já sentiu na vida. Então você vai nomear o que você está sentindo, nesse exemplo seria ansiedade, um misto de ansiedade com tristeza, e na escala de 0 a 10 estaria 7. Então, uma vez que você coloca nessa escala e entende o que você está sentindo, aquilo começa a perder força. Por quê? A ansiedade, ela sempre vai tomar o tamanho que ela quiser. Ou seja, a ansiedade, ela vai sempre ficar gigante, desde que você não dê a devida proporção a essa ansiedade. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você sente alguma coisa e não tem certeza do que é, você não nomeia, você não pensa sobre, aquilo só vai crescendo, porque você, na verdade, não sabe o que está sentindo. Uma vez que você entende, nomeia o que está sentindo, você consegue colocar ela dentro do seu espaço, dando o seu devido tamanho e, melhor ainda, você consegue diluir isso. Uma vez que você está entendendo o que você está sentindo, você consegue dispersar. Então, nunca deixe de nomear o que você sente para que esse problema ele não tome proporções além do que as que deveriam ser. Para isso, você sempre pode trocar o seguinte pensamento: por que sou assim? Por o que está pedindo cuidado em mim agora? Porque tudo que você sente tem um motivo, tem uma razão. E quando você para pensar sobre isso, quando você reflete, você consegue ter uma noção maior do que você está sentindo no momento. A segunda estratégia é regular o seu corpo. Você pode usar uma técnica de stop, que seria parar, respirar e observar. Após isso, você prossegue com mais calma, com mais tranquilidade. Uma vez que, diante de uma situação de tensão, você faz esse stop, né? Você para, você respira, observe e só então você age. Isso é uma coisa que faz total diferença. Outra coisa que você pode fazer para regular o seu corpo é um exercício de respiração chamado de 4-7-8, onde você inspira por 4 segundos, segura o ar por 7 segundos e solta por 8 segundos. Eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu ensino essa técnica. Então, terminou esse vídeo, vai lá conferir o técnico desse exercício de respiração, que eu tenho certeza que vai te ajudar em diversas situações. E a terceira estratégia é retome com microações. Você vai usar a técnica do se e então, que é a seguinte: se eu me sinto travado, então vou caminhar por 2 minutos, vou tomar um copo d'água, vou enviar uma mensagem para alguém que eu gosto de conversar, por exemplo. Sempre que você se sentir em uma situação de tensão, você vai pensar o que você pode fazer. Então, se estou ansioso, então você vai pensar em coisas que você pode fazer para aliviar a ansiedade. No começo, você pode até parar para pensar, mas o que eu vou fazer? Mas não se preocupe que, com a prática, né, com essa técnica, você já vai ter as coisas mapeadas sobre o que você pode fazer e vai ser tudo muito mais simples, muito mais fácil. Também é importante você escolher micro vitórias no seu dia. Por exemplo, você conseguiu tomar um banho mais relaxado ali, você fez coisas que você gostou, você parou, você terminou uma tarefa que fazia muito tempo que você estava procrastinando e finalmente você fez. Valorizar essas pequenas conquistas, vitórias, faz toda a diferença, porque você acaba ensinando para o seu cérebro que as coisas estão dando certo. Só que se a gente não parar de uma forma consciente para pensar nisso, muitas vezes nós não reparamos, não percebemos. E é muito importante que você registre isso. Pegue um papel em branco e uma caneta, coisa bem simples mesmo, você vai registrar. Por exemplo, hoje, apesar de X, eu fiz Y. Apesar de estar muito ansioso, eu consegui terminar uma atividade que eu queria muito fazer, por exemplo. Isso vai literalmente treinar o seu cérebro para enxergar o seu progresso. Outra coisa, você precisa desenvolver uma segurança emocional contra o autoataque. Você precisa aprender a substituir a crítica por autocompaixão. Uma forma muito simples é você pensar o seguinte: nessa situação que aconteceu comigo, como eu falaria para um amigo? Será que eu seria duro com ele ou falaria com compaixão? Aí eu te pergunto, por que você não se trata com a mesma compaixão que você trataria o seu amigo? Você também precisa
largar a mão do pensamento do tudo ou nada. Troque o estraguei tudo por o dia foi difícil, mas eu vou voltar para o meu plano agora e, nem que seja com um pequeno passo, eu vou seguir em frente. E por último, mas não menos importante, se os sintomas que você sente, as angústias, eles aumentarem muito, principalmente quando surgem ideias de se machucar ou o abuso de algumas substâncias, ou seja, se realmente o negócio está muito difícil de lidar, nunca hesite em buscar a ajuda de um profissional. A terapia é uma das formas mais eficientes para ajudar você a lidar com qualquer questão na sua vida. Muitas coisas nós até conseguimos lidar sozinhos, lendo bons livros, consumindo bons vídeos no YouTube, mas às vezes existem feridas emocionais muito profundas que sozinho é muito difícil chegar lá. E nesses casos, um profissional, um terapeuta, ele seria a pessoa mais adequada para te ajudar. Se você acredita que a hipnoterapia pode ser uma ferramenta que teria o potencial de ajudar você, entre em contato comigo através dos links que eu tenho aqui na descrição desse vídeo. Será um prazer conversar com você e explicar como a hipnoterapia funciona e principalmente como ela ajudaria você no seu caso específico. E se esse vídeo te ajudou, fez sentido, curtir, compartilhar com seu amigo, colegas da faculdade, do trabalho, qualquer pessoa que você acredita que possa se beneficiar da mensagem que eu passo nesse vídeo. E principalmente, comenta aqui o que você achou. Se você gostou ou não gostou, sua opinião, comenta qualquer coisa para que nós possamos interagir aqui nesse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.